como que vai funcionar? A gente vai iniciar fazendo algumas questões, né? Dando olhada em algumas questões de nível B2, então do FCI, para você entender como funciona o exame, a gente passar pelos pontos de gramática e de vocabulário que estejam defasados, e aí depois a gente vai, à medida que a gente for avançando nas aulas, a gente vai migrando gradativamente para o nível C1, que é o nosso objetivo. Tranquilo? Tá. Eu sempre sigo por essa linha, para o aluno não ter um choque tão grande, e às vezes isso pode desanimar o aluno nos estudos pelo ponto dele achar que não vai conseguir ou alguma coisa assim. Então eu sempre prefiro seguir aí dessa maneira. Deixa eu abrir aqui pra gente. Eu já vou começar logo da mais complicada, que é onde a gente trabalha Ah, guru. bastante, bastante coisa de gramática e de vocabulário. Mas você vai ver que é legal, porque tem muita coisa que às vezes a gente usa no dia a dia, não sabe por quê, e aqui no Use of English você começa a ter um conhecimento consciente da gramática. Então você sabe, vai vendo por que se usa tudo. E aqui eu preciso que você guarde gramática, tá? Eu sei Tá. que é chato às vezes tudo, mas é necessário para a certificação. E vai ser bom também para o seu inglês. Então, como que Tá. funciona essa questão aqui? Ó? Essa daqui é a parte 4 do Use of English, nossa part 4. Essa questão ele vai te cobrar gramática e vocabulário juntos. Para mim, se tivesse essa questão aqui, esse exercício e interpretação de texto, a certificação já estava tranquila nessa parte de leitura e compreensão. E uso de gramática e tudo, que ela é muito completa. Basicamente, você vai ter aqui uma frase. Então, no exemplo que ele deu, ó. Making new friends was easy for her. Então, fazer Oh, novos mas calma aí. amigos. Isso aí é o tipo de exercício que cai na prova, não, né? Isso aí que cai na prova. É a É parte isso 4. aí? É, Ah, isso tá. daqui é um dos exercícios que caem na prova, nesse modelo, exatamente Uhum. nesse modelo. Tá. Então, ó, making new friends was easy for her. Então, fazer novas amizades era fácil para ela ou foi fácil para ela. Aí ele vai te dar uma palavra, no caso aqui difficult, e vai te dar a frase aqui embaixo. Essa frase aqui embaixo, você tem que manter o Uhum. sentido da frase de cima usando a palavra que ele deu. E aí, às vezes, você vai precisar fazer uma alteração na gramática, uma alteração de algum vocabulário ou algo desse tipo. Então, aqui, por exemplo, eu tinha she didn't, ela não, tananã, new friends, novos amigos. Então, ó, fazer novos amigos foi fácil para ela não. Então, eu já penso aqui, eu tenho que trocar a frase da positiva para negativa. Então, ela não achou difícil, olha o difficult. Ela não achou difícil fazer amizades. Beleza, difícil. Só que difficult, a gente pensa dificuldade. Como que eu vou pôr isso na forma de difícil? Aí entra a questão do vocabulário. Eu vou ter a expressão find it difficult. Aí eu vou passar aqui, ó. Find it difficult to make. To make new friends. Você vê que a frase de baixo ela tem o mesmo sentido que a frase de cima, né? Então, o Uhum. sentido você não pode perder. Você não pode mudar o sentido. Você pode mudar palavras, o tempo verbal às vezes você vai ter que mudar, mas o sentido tem que se manter o mesmo. O que aconteceu na situação, você tem que demonstrar na frase de baixo a mesma coisa. Show? Show. Beleza, vamos aqui para a primeira. Aí eu vou começar a te passar os macetes que a gente usa para resolver essas questões. Então, o passo a passo que eu ensino para os alunos, e aí você também vai desenvolvendo estratégias suas, o passo a passo que eu ensino para os alunos é a primeira coisa. A gente vai ler a frase e traduzir para o português. Então, ó, despite winning the race, he wasn't very pleased. O que é o despite? Você lembra? I don't know. Não. Apesar, e aí Hum. o despite, a gente após ele tem que usar o verbo com ing. Então eu penso aqui no verbo win. Então, apesar de vencer a corrida, he wasn't very pleased. Então, ele não estava ou não ficou, que é mais no sentido de estava, né? He wasn't very pleased, muito agradecido, muito feliz nesse sentido, né? Uhum.
Show. Se eu não saber o vocabulário, tipo assim, igual dessa frase, eu não sabia, tipo, despite, Despite. despite, eu não sabia. Eu consigo fazer mesmo assim, tipo, mesmo tentando? Algumas sim, outras não. Uhum. Entendeu? Nessa daqui, não, porque a substituição que ele pede vai aparecer exatamente em cima do despite. Tá. Algumas não vai fazer diferença. Igual, por exemplo, vamos supor que você não soubesse o que era pleased. Very pleased apareceu em cima e apareceu embaixo. Que aí é o segundo Uhum. passo do que eu ensino para os alunos, que é cortar. Então, como você já cortou, você não precisa pensar muito no que está ali, ó. Como que vai ser esse cortar? Eu vou pegar aqui na frase de baixo, então eu vejo aqui o que eu já tenho, ó. He wasn't very pleased. He wasn't very pleased. Isso daqui eu não preciso mais, ó. Já cortei. The race, que eu Uhum. já tenho aqui, the race. Eu venho aqui e corto. Esse é o segundo passo. Ficou o quê? Nossa. Despite winning. Winning. Apesar de vencer. Então eu tenho que pensar em escrever apesar de vencer, da maneira que se encaixa ali embaixo, usando o even. Só que eu não penso Uhum. simplesmente assim. Eu faço o quê? Eu venho aqui na frase de baixo, vejo o que eu já tenho e penso primeiro em português no que eu vou colocar. Então, he wasn't very pleased, ele não estava muito agradecido, tananã, a corrida. Como que eu completaria a frase de baixo em português? Tipo assim, eu não sei como que eu usaria o even. Tipo, O even é porque no pra. sentido de Uhum. mesmo. Tá. Mas ele tem outro sentido, não tem? Ele, dependendo da frase, ele pode ter outras aplicações. Ok. Eu coloquei mesmo tendo vencido a corrida. Mesmo tendo vencido a corrida, mesmo que ele tenha vencido a corrida, mesmo, sei lá, após vencer a corrida, coisas desse tipo, né? Aí, beleza. Uhum. Eu vou pegar, vou colocar aqui embaixo, ó. Mesmo Tendo vencido a corrida. tendo vencido a corrida. Só que, aí o que acontece? Aqui vem onde geralmente o aluno cai em pegadinha. Porque se você Uhum. pensar na frase de cima, lembra que eu não posso mudar o sentido. O sentido da frase de cima é o quê? Apesar de vencer. Beleza? Para Uhum. eu pensar nesse apesar, ó, mesmo tendo vencido. Beleza. Só que eu preciso esse mesmo tendo numa ideia de apesar. Então, mesmo que eu vá escrever o mesmo tendo, eu tenho que pensar na ideia de apesar. Como que eu escrevo esse apesar usando o even? Nossa, não sei. Eu vou usar o Even, apesar. Nossa, eu não sei. even though. Aqui, ó. Even though. Não, a gente acha que é fácil, mas vai ficando difícil. Só Essa aí tá que, dificinha. só que você vai ver que esse padrão se repete várias vezes. Uhum. Geralmente, depois que você faz, por exemplo, uns 3, 4 simulados, por exemplo, que tenham algumas questões dessa daqui, são 6 na prova, você vai ver que se repete ali mais ou menos o que usa. Então, even though Tá. he won the race. Porque o even though eu uso ele, logo após aqui coloquei o pronome e o verbo no passado, dando a ideia do vencido. Eu posso usar. Tipo, o though, eu sei que eu posso usar ele separado, né? Tipo, Pode, pode, assim como o even. aí ele tem essa ideia de negação. Tipo, although, eu lembro Pensa o dessa seguinte, expressão. todas as expressões que aparecem no though, elas vão ter o significado de apesar. Though, even Hum, though, although.
Tá bom. Show? Uhum. Beleza. E no começo vai ser assim mesmo. Você vai achar difícil, complicado, mas aí depois você vai se sentindo mais confortável com essas questões. Pode ficar tranquilo. Principalmente hoje, que é a primeira vez que a gente está vendo, vai ter muita coisa de vocabulário que você não tenha visto. A ideia aqui é você compreender o macete ali de qual o passo a passo para você resolver a questão. Então, lê a frase de cima, faz a tradução, lê a de baixo, corta o que tem em comum, vê a palavra que ele deu, analisa o que você tem que colocar em português, depois faz a volta para o inglês. Uhum. Vamos traduzir a 36 aqui. Como que você traduziria a 36? Fair is o quê? Is what? É o quê? It's a Fair. fairly long time. Esse fairly ali, aí, né, é um sentido de bastante. Então, fairly long, Fairly. bastante. Fairly long time, bastante tempo. Então, it's a fairly long time. Eu acho que é tipo assim. É, é um. Pensa como você falaria em português essa frase. Eu falaria assim, que tipo, há bastante tempo, tipo, há um tempo atrás, eu assistiria essas, tipo, eu assistia esse programa. O que é o since? Desde. Desde. Isso. Então, vamos pensar na ideia o quê? Tem muito tempo desde que eu assisti esse programa. O que vai ser esse last? Último. A última vez. Nesse sentido. Então, tem muito tempo desde que eu assisti esse programa pela última vez? Isso aí. Tem muito Beleza? tempo desde que eu assisti esse programa. Até em português é muito difícil de compreender. É porque em português a gente pensa nessa ideia do tem muito tempo. É porque no português a gente falaria tem muito tempo que eu assisti esse programa. A gente já sabe que é a Ah, tá. última vez, que foi pela última vez, mas no inglês eu tenho que colocar o since. E na de baixo, o que a gente tem? I haven't watched this program, tanana, time. Então eu corto aqui time. I watched. Watched this program. Show. Sobrou. It's a very long. Tanana, last. Agora, aqui na de baixo, acha para mim em português o que você vai colocar para completar a frase. Desde a última vez? Ó, olha aqui, eu tenho I haven't watched this program. Então, eu não tenho assistido esse programa. Desde a última vez, não? Não, porque ó, quando eu falo eu não tenho assistido esse programa, eu já cobri a ideia da última vez, né? Há um tempo? Ah, mas um tempo, olha o que ele usou aqui, ó. Eu não tenho assistido esse programa. Há muito Cacilda, que tempo. difícil. Há muito tempo. Entendeu? Tá. Há Show? muito tempo. Agora, eu vou ter que pensar aqui no quite. O que é o quite? O quite ele é o que a gente chama no inglês de intensificador. Ele vai ser um tipo que nem o much. Ele vai dar uma ideia de muito. Uhum. Beleza? Uhum. Só que a estrutura de uso dele é um pouquinho diferente. Como que você montaria essa frase? E não tem problema se estiver errado, não. Tenta fazer. Aí vai ficar a primeira frase Uhum. e eu colocaria
Eu colocaria have quite time. Tipo, só que vai ficar, eu acho que ficaria repetitivo. Porque eu usaria o have como, tipo, tem, entendeu? Tipo, tem muito tempo. Então, ó, Ou só que não aí dá. pensa, eu não tenho assistido. Não seria, entre aspas, entre aspas, né? Um hábito. Tipo, eu não tenho assistido. É o hábito de, entre aspas, de não assistir. Uhum. Então, quando eu falo eu não tenho assistido o programa, seria por muito tempo. For a For, quite for a quite. time. Mas e o How long? long? E aí, o que For, que for a quite acontece? long time. For a quite long time. Tá Nossa, estranho, que não tá? difícil. Uhum. Por quê? Porque o quite, você usa ele com a, certo? Só que o a não vem antes. É for quite a long A time. long time. Ok. Entendeu? Aí, beleza. Show. Agora vamos para a explicação da gramática dessa frase aqui, ó. Eu tenho It's a very long time. Tá, deixa eu pôr aqui só para eu não esquecer. Por essa daqui que a gente já tá junto, ó. Então eu tenho aqui It's a fairly long time. E a de baixo foi o quê? Descarregado aqui. For quite a long time. O que a gente tem aqui? Quando eu penso na minha frase, It's a very long time, o que é o long? Se a gente pensar gramaticalmente, time seria o nosso substantivo, o noun. Long, Uhum. então, vai ser o nosso adjetivo. Muito tempo. A característica do tempo é ser muito. Muito tempo. Então, esse fairly, entre aspas, né? Ele vai funcionar como. Entre aspas, não, ele vai funcionar como um intensificador aqui para o nosso adjetivo. Então, ele seria, tipo, muito, muito tempo. No português, a gente não consegue usar intensificador. Então, tipo, por muito, muito tempo. A gente fala um tempão, né? Se eu parar para pensar, por que eu não posso deixar de usar o long? Por quê? O quite é intensificador. Ó, tem esse pingo aqui, não. O time é o meu adjetivo, meu noun. E ficou faltando o quê? O adjetivo. O adjetivo. O time é o substantivo, desculpa. O adjetivo. Então, olha aqui, ó. Você tem que ir preenchendo os elementos. Ó, trocou o intensificador, trocou o intensificador. Time não trocou, preciso do long. Às vezes você vai trocar, às vezes não. Depende da questão. O Pegou a quiet vibe? pode ser no sentido tipo de quieto também. Pode ser no sentido de quieto Aí, também. nesse sentido, eu colocaria ele como adjetivo. Tipo Isso, assim, o isso menino aí. está quieto. Isso aí. Tá. Show? Então, entendi. Eu acho que eu entendi, porque isso aí é difícil. É É, difícil. não é que é difícil, é porque é Tem que detalhe, tem muito treinar. detalhe, né? Mas entendeu? Sempre se atentar a não deixar passar nenhum elemento. Por isso que eu sempre oriento os alunos a cortarem. Corta o que você Uhum. já achou para você ver o que está faltando. Beleza? Uhum. Show. Vamos para. Esse esse sims aí que a gente colocou desde ele, tipo, a gente não usou ele. Só usou como se fosse for, né? Beleza, Tipo, show. ele foi o. Por que a gente não usou? Porque na nossa frase, a gente formou aqui, ó. I haven't watched.
Quando a gente pensa em tempos verbais, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter as três... Eu já te expliquei usando as três caixinhas de tempo Não. verbal. Sempre que a gente pensar em tempo verbal, vamos pensar em usar essas três caixinhas aqui, ó. O que são essas três caixinhas? Eu penso em passado, passado, presente. Então aqui a gente tem a Maísa. O cabelo ficou meio estranho aqui. A gente tem a Maísa. Presente, você está aqui. Quando eu penso em I haven't watched, é o que a gente tem aqui como present perfect. Uhum. O que é o present perfect? O present perfect é um tempo verbal do inglês que a gente tem basicamente duas definições. A gente tem mais. A primeira delas é quando você se refere a uma ação no passado que você não sabe quando essa ação aconteceu, ou quando é uma ação que, entre aspas, começou no passado e segue até o presente. Mais ou menos isso, né? Então eu tenho aqui, ó, I haven't watched. Eu não tenho assistido. Então I haven't watched, eu comecei a assistir aqui, ó. Vamos pensar na telinha. Vamos pensar que eu não assisto. Então eu, desde esse momento aqui que eu não assisto até os dias de hoje. Beleza? Então o próprio tempo verbal já me mostrou que é desde aquela época, desde muito tempo. Na outra frase, ele não usou esse tempo verbal. Ele usou o passado simples, ó. E aí, por que ele usa os sims? Porque o passado simples é um tempo verbal que eu tenho que dar uma referência de quando a ação aconteceu. Ambos estão aqui nesse primeiro passado, ó, o passado simples e o presente perfeito. Só que como ele usou passado simples, ele tem que falar desde a última vez. Para ele mostrar o quê? A marcação de tempo. A última vez foi aqui, desde essa última vez que eu não assisti. Então, basicamente é por isso. Na primeira frase, eu tinha uma referência de quando a ação aconteceu, ou seja, a última vez. Na segunda frase, eu não tinha. Então, ele não colocou o last. Só que para ele não usar o last, ele tem que usar o present perfect. Então, ele preferiu trocar o tempo verbal e tirar o last exatamente para tentar te confundir. Usar o E tirar o since, quer sim, dizer. se não? Ah, Tirar tá. o since, exatamente. Entendeu? Uhum. Isso daqui de tempos verbais, na hora que a gente chegar numa questão que é focada em tempos verbais, a gente vai trabalhar mais a fundo. Mas lá na plataforma já tem as aulas de tempos verbais também. Depois, se você quiser dar uma assistida para dar uma revisada, a gente vai Tá. trabalhar isso aqui também. Tranquilo? Mais alguma dúvida da 36? Não, sem dúvida De não. bola. Então agora eu vou te dar 3 minutos para você tentar fazer sozinha a 37 e você me falar o que você achou. O que você colocaria na resposta. Aí faz o passo a passo. Traduz, corta o que tem que cortar, vê embaixo em português, depois volta para o inglês. O que significa able? Able é apto. Apto? Isso. Apto. APTO.
manage, guru? Manage. Manage pode ser no Manage. sentido de gerenciar, só que aqui vai ser no sentido de conseguir. Quando você fala assim, eu consegui terminar todas as minhas atividades. Aí o manage, no sentido de conseguir, ele sempre vem acompanhado do to. Então é manage to. Mais o verbo que você for usar. E aí, o que saiu? Ó. Nossa, saiu quase nada. Saiu to get, aí falta. Então aqui você já ganhou metade da questão, que a pontuação dela é dividida em duas. Aqui você já garantiu um ponto. Tá. Aí eu tenho que usar o resto. Calma aí, então. To get. Complete. To get complete all your work yesterday. Eu vou ter um phrasal verb, que aí é outra coisa que pega muito na parte de vocabulários. Phrasal verb é um verbo com uma preposição. No caso aqui, eu tenho complete, né? To complete. O phrasal verb que vai ter esse significado formado com o get é o get through. O que é o get through? O get through ele pode ter alguns significados para a gente. Quais são esses significados? O primeiro deles, né, que é o que a gente vai ter aqui, é o sentido de terminar, finalizar alguma atividade. Ele vai ter o sentido de conectar. Por exemplo, eu falo assim, deixa o cabo virado assim até conectar, ou alguma coisa assim. E ele vai ter o sentido de passar por. Então você fala assim, o dia foi ruim, mas eu consegui passar por ele sem grandes problemas. Aí pode ser o get through, entendeu? Aqui vai ser no sentido de finalizar, de terminar. Então, did you manage to get through all your work yesterday? Então, você conseguiu finalizar todo o seu trabalho ontem? Pegou a ideia? Aham. Show? Phrasal verb Aham. é decoreba. Não tem como, não tem outro caminho. E aí você guarda tanto para você usar nas questões de Use of English, quanto para você usar no speaking também. Mas lembra que a questão, a pontuação dela é dividida, então garante, se você não conseguir tudo, garante uma parte. A parte de gramática, por exemplo, geralmente você vai conseguir garantir, porque você sabendo ali as regrinhas como funciona, você garante. O que pode acontecer é o vocabulário você não conhecer, mas isso é normal, não tem como a gente conhecer tudo em inglês. Show? Uhum. 38 agora. O que está falando na 38? O que é novel? Novel é um romance. Ah, tá.
Tá, posso tentar fazer essa sozinha? Sim, sim, com certeza. Ó, vamos lá. Ah, Tá difícil. Ó, eu pensei assim. This novel is not so good how one he wrote. Tipo, repeat, como. please. Acho que deu uma bugadinha no áudio, eu não ouvi. Ó, eu coloquei. This novel is not. Não foi tão bom. Aí eu coloquei so good. Uhum. Aí eu coloquei como. Aí eu coloquei o how. Hum. The first. Aí não fez sentido. Tipo, the first one they wrote. The The first. first one? The first one he Ó, o seu wrote? raciocínio, ele tá perfeito. Só a questão da gramática aqui dos comparativos que você fez uma troca, mas eu vou te explicar o quê. Aqui você ganharia metade da questão por causa do the first. Aqui tinha um errinho. Qual que é esse errinho? Vamos lá. Mais uma revisãozinha de gramática. Quando eu penso nos comparativos, eu vou ter três. Eu vou ter o comparativo de superioridade. Então, deixa eu pôr aqui, ó, comparatives. Eu vou ter o comparativo de superioridade. Eu vou ter o comparativo. Peraí, superioridade. Eu vou ter o comparativo de inferioridade. E eu vou ter o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade, que é o que ele coloca aqui pra gente, ele é feito de duas formas. Ou, por exemplo, vou pegar a ideia do adjetivo good. As good as ou so good as. Na ideia de que tão bom quanto. Esse quanto eu não posso pensar no how. Quando eu penso em comparativo é as good as, que foi o que você trocou aqui, ó. Você colocou so good how. Não, teria que ser so good as. So good soul. Or Não, so as. good so não pode. Você pode pôr o so Ah, só no so. começo. A segunda parte é sempre as. Eu recomendo, Uhum. na dúvida, usa as, porque sempre vai estar certo. Aí não tem a chance de você confundir a posição do so. É assim, as good as, Tá. só. Entendeu? Mas o resto foi certinho. Uhum. Você viu que aqui, ó, era um comparativo, better,
Aí trocou para negativa, se uma era melhor, significa que a outra não era ao negativo tão boa quanto. É isso que a questão pede de você. Show? Uhum. Show de bola. 39. Sabe, tipo, não fez muito sentido também essa, porque como que eu vou relacionar esse could you wait com esse mind? Porque mind pra mim é tipo mente. Sim. Só que esse mind aqui, junto com uma outra coisinha, ele vai dar a ideia de você se importaria quando Vou eu for chorar. fazer um pedido, eu tenho graus de formalidade no inglês. Então eu posso perguntar para você Uhum. assim, Mayara, can you wait a moment? É um grau, beleza. Se eu quero pôr um pouquinho mais formal, could you wait a moment? Um pouquinho mais formal. O grau mais formal que tem é o would you mind. É, guru, se não souber isso aí, ó, foi pro saco. É, Sai da você prova chorando. tem que saber. Mas é coisa que, assim, provavelmente você está aprendendo agora. Ou você já viu em um Uhum. tempo e está lembrando. Mas é tranquilo de guardar. Né? Não é nada assim muito. Would you mind? Então, Ah, então, se eu for falar, tipo, com o meu presidente da república, eu would you mind for a e moment, não please? precisa pensar nem em presidente da república. No inglês, pensando em países falantes de língua inglesa, vamos pensar a nível Estados Unidos. Se você for conversar, por exemplo, com o garçom em um restaurante, é recomendado que você use sempre a maneira mais formal, porque é cultura deles. Então, por exemplo, aqui a gente chega na farmácia e fala assim: ah, me vê um paracetamol. Ah, eu quero um paracetamol, algo assim. Lá não, lá eu poderia ter, could I have, eu gostaria de Can ter, I I would have? like to have, can I have, eu posso ter. Porque é a cultura deles, entendeu? Aí se eu chegar e falar assim, Give me. give me a dipirona. Aí vai falar assim, Eles não, me aqui é batem? farmácia, aqui não é ONG, aqui não faz doação. Tá, Beleza? então tá. Could you mind? Eu Aí, vou anotar isso que isso é importante também. segundo ponto. Na aula de gerúndio infinitivo, já tem lá na plataforma também, depois do mind, a gente vai ver que no gerúndio a gente tem três situações que a gente usa o gerúndio. Primeira situação, quando o verbo funciona como sujeito da frase, que eu explico para os alunos o seguinte: começou a frase com o verbo, joga ing. Então você fala assim: jogar futebol é muito legal. Eu vou falar: playing soccer is very nice. Começo. Uhum. Após adjetivo, desculpa, após preposições. Igual eu sempre explico a questão do for. Usou o for, o verbo depois tem que vir com ing. Uhum. Então this. For a moment. Não, mas Não, aí usando um verbo a depois. for Então, a for teaching. for teaching, isso aí, para ensinar. E aí a terceira regra é o quê? Alguns verbos obrigatoriamente vão pedir ing após o uso deles. Por exemplo, o enjoy. Se eu falo, eu gosto de trabalhar, I enjoy working, porque é da regra. Esse verbo é um verbo que pede. O mind é um verbo que pede. Então, eu tenho que pensar aqui, would you mind? Aí o verbo que ele usou foi qual? Wait. Would you mind waiting? Hum, Entendeu? E aí, como que ele avaliaria essa questão? Primeira parte, se você consegue transformar do could para o would you mind, se você conhece os graus de formalidade. E a segunda, se você tem conhecimento de gerúndio infinitivo, para saber que após o mind você usa ing. Então, cobrou vocabulário, os graus de formalidade, gramática, gerúndio infinitivo. as provas seguem esse estilo, é tipo matemática, tipo, nas provas. É, É tipo a mesma coisa, só muda o enunciado. Tipo, isso, exatamente. E geralmente normalmente.
É o mesmo, Pode falar. mesmo padrão. É o mesmo padrão. O que vai mudar, por exemplo, Mas do B2 para o C1 é que ele vai colocar uma gramática mais aprofundada e um vocabulário mais aprofundado. Mas o com o C1 modelo, o seu raciocínio é o eu mesmo. já consigo, eu já consigo pontuar, não consigo? Com o Então, certificado C1? no PSU, com o B2 você ganha meio ponto, com o C1 você ganha um ponto. No Eu não preciso de Enare, CC2 não, né? não, C2 não. C2, o C1 e É, o C2 PSU. eles dão a mesma pontuação. E no Tranquilo? Enare? Hã? O Enare, ano No Enare, passado. Não, o Enare geralmente eles estipulam um padrão igual. Ano retrasado era B2. B2 para cima você ganhava meio ponto, 0,75 de qualquer jeito. E ano passado, você tendo B2 ou certificado de curso ou algum outro certificado lá, dos que eles falam, TOEFL, TOEIC, IELTS, eu acho que ganhava meio ponto. Tipo, eu acho que era meio ponto de 100. Eles deram pouquinha coisa pro Enari. O PSU é 1 ponto de 10. Então tem bem mais peso. Só que o edital do Enari foi muito criticado nessa parte e em vários outros aspectos ano uhum, passado. A galera falou que foi foi. uma bagunça. Show? Aham. Tranquilo. Então Então vamos deixa eu lá. anotar rapidinho, tá? Um Aham. minutinho rapidinho, só Beleza. pra